Amigos queridos, paz para todos nós. Quando nós desejamos paz para todos nós, num momento tão atribulado quanto este que todos nós estamos vivenciando, onde tudo que parecia normalidade parece não ser mais normalidade, quando alguém ouve esse desejo de paz, possivelmente pode sentir que é um pouco fictício. Mas, na verdade, não é não. Na verdade, quando nós estamos desejando paz, é exatamente porque os momentos têm sido mais desafiadores. E aí, precisamos estar mais atentos para não nos deixarmos levar pelos processos momentâneos que surgem. Eu queria hoje conversar um pouco sobre 1 minuto de cólera. Um minuto de cólera que eu vou me basear no nosso querido amigo, o Espírito Emmanuel, através do nosso querido Chico, do livro Semeador em Tempos Novos. O tema me chamou tanto a atenção que eu quis dividir com vocês. Vejam bem o que nos diz o Espírito Emmanuel. 1 minuto de cólera pode ser uma invocação às forças tenebrosas do crime, operando a ruptura de largas e abençoadas tarefas que vínhamos efetuando na sementeira do sacrifício. Quantas vezes 1 minuto de cólera nós criamos um abismo tão grande entre nós e aqueles com quem estávamos nos relacionando, que fica difícil retomar o trabalho no mesmo nível em que estávamos. Então, o Espírito Emmanuel nos chama a atenção. Calma! 1 minuto de cólera pode mudar muita coisa. Pode prejudicar todo o andamento de alguma situação. Aí, prossegue Emmanuel. Por esse momento impensado, que é o minuto de cólera, muitas vezes esposamos escuros compromissos, descendo da harmonia à perturbação e vagueando nos labirintos da prova por tempo indeterminado, à procura da necessária reconciliação com a vida em nós mesmos. Às vezes, 1 minuto de cólera nos precipita a perder oportunidades abençoadas nesta encarnação. E nós somos levados por caminhos tão complicados que, às vezes, nós vamos precisar reencarnar numa outra oportunidade para retomar, às vezes em condições mais complexas, aquilo que nós deixamos interromper por causa da cólera. E ele prossegue. Pela brecha da irritação, caímos sem perceber nos mais baixos padrões vibratórios, arremessando infelizes e incontroláveis os raios da destruição e da morte, que, partindo de nós para os outros, volvem dos outros para nós, em forma de angústia e miséria, perseguição e sofrimento. Minha gente, isso é tão sério, porque
uma brechazinha de irritação. Nós caímos, às vezes, tão baixo na nossa condição vibratória que nós lançamos raios de destruição e até de morte, que parte de nós para os outros, para muitas pessoas. E aí vem delas o troco. Vem delas também o troco da irritação. Às vezes a gente dá sorte, que a pessoa, para quem lançamos aquela energia, é uma pessoa cristianizada, controlada e que não muda de padrão em relação a nós. Mas, na maioria das vezes, mudam. E aí, ele diz aqui que isso pode passar a ser uma angústia, uma miséria, uma perseguição e um sofrimento. Se o outro desencarna magoado conosco por causa dessa brecha de irritação, essa pessoa pode virar um espírito que vai cobrar de nós, ou querer cobrar de nós de alguma forma, pelo que fizemos. Aí vem mais o Espírito Emmanuel e diz assim: em muitos lances da luta evolutiva, semelhante minuto, gente, é minuto mesmo, semelhante minuto é fator de longa expiação, na qual, no corpo de carne ou fora dele, somos fantasmas da aflição, exibindo na alma desorientada e enfermiça as chagas da loucura, acorrentados às consequências de nossos erros, a reagirem sobre nós à feição de arrasadora tormenta. E ele prossegue: se te dispões desse modo à jornada com Jesus, em busca da própria sublimação, aprende a dominar os próprios impulsos e elege a serenidade por clima de cada hora. Ama e serve, perdoa e auxilia sempre, recordando que cada semente deve germinar no instante próprio e que cada fruto amadurece na ocasião adequada. Toda violência é explosão de energia, cujos resultados ninguém pode prever. Guardemos o ensinamento do Cristo no coração, para que o Cristo nos sustente as almas na luta salvadora em que nos cabe atingir a redenção dia a dia. Eu fiz questão de ler, porque as palavras do nosso querido amigo Espírito Emmanuel, elas são tão claras, tão objetivas, que nos fazem pensar que não vale a pena. Não vale a pena nós nos deixarmos levar pela provocação do tempo, pela distração das pessoas, pelo desequilíbrio do momento. E é tão interessante um minuto de cólera. Esse um minuto de cólera, ele dispara um processo tão longo, de horas, dias, de uma vida inteira. Porque assim como em um minuto você assina a paz, você estende a mão, você sorri, um minuto. Se você faz o contrário, se você manifesta uma irritação descontrolada, você perde a grande chance de manter a harmonia do ambiente. E isso acontece em todas as situações. Na nossa família, quantas vezes um minuto de cólera dispara
um processo de separação entre os cônjuges. Um minuto de cólera faz nosso filho ficar tão revoltado que ele sai e vai encontrar lá fora apoio, às vezes, em mãos inadequadas. No minuto de cólera, você estende a mão e dá um tapa no rosto. E um minuto de cólera, você estende a mão e faz um carinho no rosto. E a reação é completamente diferente. No primeiro caso, revolta, mágoa. No segundo caso, alegria, gratidão. É muito importante que nós possamos, então, estar atentos, porque é tão fácil nós nos distrairmos e, em um minuto, nós optarmos pelo lado menos feliz. A gente vê isso, por exemplo, quantas vezes no trânsito, em que a pessoa, porque a outra fechou, porque o outro encostou no seu carro, porque alguma coisa aconteceu, o motorista da frente, muito lento, fez você perder o sinal que estava aberto para você. Se a gente for parar para pensar, são coisas tão pequeninas. Mas, naquele momento, se não houver vigilância, nós perdemos a grande chance de nos manter em harmonia e até de chegar onde tínhamos que chegar. E aí, aquele minuto de cólera passa a ser uma hora, um dia de prejuízo material, de abalar a saúde, a sua pressão se descontrola, o seu sistema circulatório se altera. Quanta coisa pode acontecer num minuto de cólera? Então, nós ficamos aqui a pensar com o Espírito Emmanuel que vale a pena, acima de tudo, como ele termina, vale a pena amar. Amar e servir. Perdoar e auxiliar sempre. Porque isso vai fazer gerar em nós sementes boas, que nos deixam tranquilos, que nos permitem prosseguir. E o pequeno ou aparente prejuízo, às vezes, foi um recurso usado pela espiritualidade para que nós efetivamente perdêssemos o horário. Porque se chegássemos no horário, pode ser que alguma coisa negativa pudesse acontecer conosco. Então, efetivamente, aquele pequeno atraso não foi apenas uma falta de atenção de alguém à nossa frente ou ao nosso lado, mas de um médium distraído que se permitiu retardar um pouco o nosso tempo de chegada. Então, eu tenho uma frase que eu já sou conhecida por ela, mas ela é fantástica. A gente diz que está nas obras básicas, em O Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 536 de O Livro dos Espíritos, no comentário da questão. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Vejam bem, a nossa aflição, se nós tivermos por base que tudo que nos acontece tem um motivo,
e que Deus permite que esse motivo se concretize, se nós tivermos esse cuidado, nós teremos menos ocasiões de perder a vigilância e ter aquele minuto de cólera. Não vale a pena. Não vale a pena. Você prejudica suas relações, você prejudica a sua emoção, você prejudica a sua saúde, o equilíbrio do seu corpo. Não vale a pena. E vocês podem me perguntar, mas espera aí, você está querendo que a gente, então, comece a ficar igual uma criatura boba que o outro vem e faz o que quer e que nós vamos falar, deixa assim seja, tudo tem uma razão de ser, está tudo bem, segue seu caminho. Não, não. Eu não falei aqui em deixar para lá. Eu falei aqui em não resolver seu problema encolerizado. Respira. Que maravilha a respiração. Respira. Recebe um oxigênio puro, renovado, que transporta para todo o seu corpo energias renovadas do ambiente. Expele com a expiração as energias inadequadas que não estão a lhe fazer bem. Portanto, na medida que você respira, você faz uma ligeira, uma rápida prece, quase que um pedido de socorro apenas aos espíritos. Me ajudem. Jesus, me ajuda. Já é uma prece profunda, forte, de valor. E tomando essa posição, parar, respirar, orar rapidamente, você já é capaz de reagir de outra forma. A cólera sai no processo de expiração e a calma entra no processo de inspiração. Então, vale a pena tentar. Façamos uma experiência, façamos um exercício e nós vamos ver que, ao longo do tempo, nós vamos conseguir um período maior sem nos encolerizarmos, sem nos impacientarmos, sem nos irritarmos. E isso, quem mais vai lucrar somos nós mesmos, que estaremos beneficiando a nós próprios com uma atitude de paz, de harmonia e de continuidade do bem em torno de nós. Paz para todos nós. E fique atento, por favor. Um minuto de cólera pode te levar a um processo de prejuízo, de dor muito longo. Então, por favor, diminua as ocasiões em que você se irrite, em que você se encolerize. Ame, ame sempre. Você vai ver que é muito melhor. Paz para nós. Não deixa de comentar aí no local acertado. Comente, dá um like. Se não gostou, você não é obrigado a gostar. Dá um dislike. Faça lá uma pergunta que nós levamos lá para o programa Diálogos Fraternos, né? Então, vamos conversando, vamos dinamizando esse nosso singelo encontro. Tá bom, gente? Até semana que vem por aqui. Mas, na terça-feira, nós estaremos com o Diálogo Fraterno às 19 horas. Um abraço grande, muita paz.